Seja muito bem-vinda à Linda Essência. Que tal revelar um pouquinho mais da sua verdadeira luz no dia de hoje? Então vamos falar do caos. E o caos nada mais é que uma bagunça. Uma série de fatores que vem acontecendo, se acumulando, problema atrás do outro, discussões, conflitos, perdas de emprego, perdas financeiras, sentimento de vazio, sentimento de que não é boa o suficiente, tudo isso, quando se junta, se torna um verdadeiro caos. E quando isso acontece, você se sente presa no labirinto, você se sente como se estivesse sem saída. E de fato, você está sem saída. Não é mais possível você trilhar pelos mesmos caminhos. E a vida está te convidando para algo novo que quer entrar na sua vida. Esse é um dos sinais mais poderosos que você pode ter recebido. E não é por acaso que você chegou até esse vídeo. Fica aqui comigo até o final, porque você vai entender que este caos é um ponto de virada na sua vida. Eu me chamo Renata Rouque e eu conduzo pessoas para esse novo despertar a partir desse caos. No caos que eu já estive em 2019, onde tudo desmoronou na minha vida. Tudo da qual eu era tão apegada, onde eu sentia o meu propósito, onde eu sentia que ali estava a minha identidade, é onde tudo se desmoronou, tudo se acabou, tudo se esvaiu das minhas mãos e eu me senti literalmente perdida, como se eu estivesse num labirinto. Estava numa profissão na qual eu trabalhei 20 anos nessa profissão. Na última empresa que eu trabalhei, fiquei 8 anos e eu vinha sentindo uma necessidade de fazer uma mudança. Só que eu não tinha coragem de fazer essa mudança. Eu tinha medos de largar aquele financeiro que eu tinha conquistado, largar aquela carreira que eu já tinha conquistado. Eu não sabia o que fazer pela frente. Eu tive problemas dentro da minha casa em relação a familiares. Eu tive problema no meu relacionamento, problemas no trabalho mesmo, de puxadas de tapete, sabotagem, muita ansiedade, insônia, problemas de saúde, viajava bastante, não tinha tempo para mim, não tinha tempo para minha família. Então, realmente, minha vida tinha virado um caos. Por conta do que aconteceu na minha infância, que eu tinha um sentimento muito grande de inferioridade, de baixa autoestima, das questões de escassez, que ela me acompanhou até a vida adulta. Eu tinha uma sensação de que sempre o dinheiro ia faltar. Sempre aquilo que eu tinha, que eu vinha guardando, aquele montante que eu vinha guardando, nunca era suficiente, ou eu ia perder. Eu me sentia insegura em relação ao dinheiro, especificamente ao dinheiro. E isso tem a ver com a minha história. E aí você vai entender como a sua história desde a infância afeta os seus comportamentos, o modo como que você enxerga literalmente a vida. É que minha vida se colapsou. E a partir disso, foi onde tudo começou, foi onde realmente eu me encontrei. Então, a partir desse lugar perdido, eu me encontrei, comecei a me encontrar. Por quê? Eu fui uma pessoa que precisava encontrar o meu valor, encontrar a minha identidade. E para isso, eu procurei muito estudar, dar o melhor de mim, e eu me tornei boa em solucionar problemas. Eu trabalhava em RH, com pessoas, e eu fui me desenvolvendo minha carreira. Era responsável também por mediação de conflitos entre funcionários, empresa. E chegou um momento em que eu não conseguia me expressar verdadeiramente, eu não conseguia, eu tinha ainda um sentimento de inferioridade muito grande. Por mais que eu tinha conseguido, com muito sacrifício, uma posição, uma equipe, tentava ir além daquelas limitações que eu tinha, então eu me colocava numa posição de força, de vou lá, vou fazer acontecer, mas internamente eu me sentia uma impostora, porque realmente o que estava dentro de mim, o que estava se manifestando fora, não era eu, né? E isso gerava muitos conflitos internos. Até que chegou um ponto em que tudo começou a acontecer, tudo de ruim, basicamente, né? Vamos dizer assim. Começou a acontecer, começou a ruir. Tive pessoas no meu trabalho, chefias que puxaram o meu tapete, que quiseram me prejudicar de alguma forma.
E ali eu parei para pensar e falei, nossa, por que tudo isso está acontecendo? Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu pensei, se eu sou boa para resolver esses problemas aqui fora, eu também tenho que ser boa para resolver os meus conflitos internos. Eu também tenho que ser boa para resolver aquilo que eu estou sentindo. Não é possível. Por mais que eu encarasse ali a exposição, que eu tinha muita vergonha, aquilo soava como se me rasgasse por dentro. Eu não conseguia trazer aquilo de uma forma fluida para fora. Então, estava sendo muito sacrificante, tinha muito esforço para que eu pudesse manifestar quem eu realmente era. Porque, na verdade, eu não estava fazendo isso. Então, foi aí que começou a minha jornada. E esse é o ponto de virada. Quando você vê que não dá mais para fazer os mesmos caminhos, é por isso que você está no labirinto. Não dá para você seguir os mesmos caminhos, as mesmas rotas, escolher as mesmas coisas, fazer do mesmo jeito. Não dá mais. E é isso que a vida está querendo te dizer nesse momento. E é isso que eu entendi. Então, eu fui cuidar daquilo que era mais importante naquele momento, que era a minha vida, meu bem-estar. Eu estava com insônia, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter uma paz mental. Minha mente estava muito acelerada. E eu sempre fui assim. Sempre estive nessa condição. Eu entendi que eu precisava de tempo. E tempo era uma coisa que eu não tinha. Então, eu tive que arrumar esse tempo. E assim, pode parecer insano, mas aquilo que eu mais temia, que era ficar sem o meu salário, foi o que eu acabei fazendo. Porque eu não estava mais aguentando aquela pressão. Então, eu decidi pedir demissão de um trabalho de 8 anos. E aí eu não tinha condições de fazer esse movimento, sabe? Esse pedido de demissão daria pra gente viver de forma básica por 5 meses. Então, foi uma decisão que, apesar de ser muito contra o que eu estava pensando, sentindo, mas o que estava vibrando aqui no meu coração, o que estava vibrando, que eu precisava fazer, era cuidar de mim, porque eu poderia não estar mais ali por conta de questões de saúde, por questões psicológicas, eu poderia não estar sendo mais produtiva e tudo isso acabar ruim, pior. Então, foi quando eu pedi demissão e comecei a fazer um trabalho interno de caminhar. Então, eu fui cuidar do meu corpo, fazer caminhadas, meditação, fui buscar entender o que eu precisava dali para frente. E assim, uma coisa eu tinha muita certeza. Eu não queria mais trabalhar nessa área, eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo. Só que eu não tinha coragem de tomar essa decisão, até que tudo isso veio acontecer justamente para que eu tomasse essa decisão. Olha só como que é a vida. Ela te coloca realmente presa para que você faça a única coisa que você precisa fazer. E lógico, você fala assim, eu preciso de coragem para fazer isso. Sim e não. Porque eu sentia algo tão forte dentro de mim, tanta certeza, tanta clareza em relação ao que eu não mais queria. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Então, o que eu não queria era uma das coisas que eu tinha que desapegar. E foi isso que eu fiz. Então, eu acabei encarando um dos piores medos da minha vida, que é passar necessidade. Eu não oriento as pessoas a fazer isso, e sim a fazer algo planejado. É porque eu realmente cheguei no meu limite. Então, eu tive que realmente começar a entender o que a vida estava querendo de mim. Foi aí que eu fui buscar terapias, buscar autoconhecimento, buscar trabalhar todas essas questões internas. Veja que você não tem como fazer um movimento se você não tiver esse tempo para você refletir, para você entender o que estava acontecendo, para você fazer os movimentos necessários. Então, foi isso que eu fiz. E foi caminhando nessa trilha de cura, de autocura, de buscar várias coisas, que eu encontrei o meu caminho. Um caminho espiritual, um caminho leve, um caminho pleno, um caminho onde eu cresci em todas as áreas da minha vida. E foi nessa trajetória que eu me tornei terapeuta, psicanalista, e comecei a ajudar as pessoas a crescerem,
a expandir as suas mentes, a saírem da caixinha, do labirinto que elas se encontram, porque a gente passa uma vida inteira, talvez, fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. Isso não dá, isso não tem como acontecer. Então, foi seguindo essa trilha que depois eu vim a descobrir que Carl Jung fala exatamente desse caminho, que é o caminho da individuação, onde a gente segue um caminho, especialmente na segunda metade da vida. Comigo aconteceu aos 39 anos, onde você não busca mais as mesmas coisas, onde você quer mais viver mais em plenitude, em paz, com autenticidade. E você quer viver a sua vida do seu jeito, você quer se agradar, você quer realizar as coisas que está no seu mais íntimo ser. Então, foi isso que aconteceu. E eu acabei transformando, encontrando o meu propósito, o meu caminho, o meu novo trabalho, um trabalho que eu amo, um trabalho que eu me realizo, um trabalho que eu ajudo as pessoas na sua maior profundidade, e as pessoas têm esses resultados em todas as áreas da vida. Foi aí que eu entendi que a vida tinha feito um chamado para mim. E eu estava pronta para receber esse chamado, mesmo que eu não soubesse naquele momento. É óbvio que eu tive muitos desafios nessa jornada. Eu passei por muitas coisas na qual foram as experiências grandiosas, muitos desafios, para que eu me tornasse uma pessoa que enxerga a alma do outro, não apenas aquilo que eu li, que eu aprendi, que eu estudei, e sim o que vai em profundidade, o que está na mente de cada um, porque cada um de nós é um universo totalmente diferente. E a gente veio aqui para manifestar a nossa realidade, que é única, que é individual. E é esse o convite que eu quero fazer para você. Você não caiu nesse vídeo por acaso. Você está no início de uma grande jornada, uma jornada onde você vai começar a trilhar e encontrar o sentido da sua vida. E aí, você nem imagina o que a vida está prestes a trazer para você. Foram grandes realizações internas, onde eu consegui me expor, onde eu consegui me soltar, onde eu consegui chegar agora na frente de uma câmera e falar assim, porque eu descobri a minha potência. E todos nós temos essa potência, todos nós temos já a completude, nós somos já completos dentro de nós. É porque a gente, quando olha para dentro, que nem diz Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, quando você está dentro de um caos, você começa a despertar a partir desse caos. E eu ajudo hoje as pessoas a fazerem esse despertar, porque é como se elas estivessem num sonho, onde elas não sabem mais para onde estão indo, o que querem. Quando você pensa em caminho único, não tem mais como fazer os mesmos trajetos. Agora, o convite é você olhar para dentro. Agora, o convite é você se conhecer profundamente. E isso é uma jornada que não tem fim. É uma jornada onde você, com o tempo, você vai apreciar esse passeio. Você vai apreciar se conhecer e saber quem você verdadeiramente é. E olha, eu posso te garantir que você é uma fonte inesgotável de sabedoria, você é uma fonte inesgotável de abundância. Você pode tudo o que você imaginar, desde que tudo isso que você sonha, tudo isso que você quer, esteja alinhado com a sua essência, não com o seu ego, não para mostrar para pessoas, não para você se sentir maior, melhor, não é nada disso, porque na verdade nós já somos tudo, e você ainda não entendeu que existe esse novo caminho que está à tua espera. Então, se você entendeu tudo que eu te trouxe até agora, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no meu canal, para que você possa acompanhar essa trajetória de como que você vai começar a transformar a sua vida. Você só chegou nesse caos porque você tinha muitas coisas dentro de você, que é medos.
os mais diversos medos. Medo de ser rejeitada, medo de não dar conta, medo de não ser boa o suficiente, medo de não saber fazer, medo de se expor igual a mim, medo de você se sentir inútil, medo de não saber o que fazer. Tudo isso são coisas vinculadas ao nosso ego, porque a gente faz comparações, porque a gente faz julgamentos. E uma das primeiras coisas que a gente precisa começar a mudar agora é esse auto-julgamento, essa autocrítica que a gente faz conosco. Uma das primeiras lições que a gente vem trazer hoje e revelar, a partir da sua alma, a partir do seu eu verdadeiro, é: para de se julgar, para de se criticar. A partir de agora, você precisa dar as mãos para si mesmo. Você precisa se conduzir a esse novo caminho que eu estou te propondo. Um caminho único, que é o caminho seu só. E você vai começar a descobrir qual é a sua verdadeira fonte, qual é o seu verdadeiro eu. E aí, nada mais te segura. Você se sente maravilhosa, você se sente num potencial máximo. Você vai descobrindo isso ao longo do tempo. Essa caminhada se torna tão empolgante que é muito lindo de você poder fazer as suas autocuras, fazer o seu processo de transformação e depois as pessoas que estão à sua volta se inspirarem na sua mudança e quererem isso também. Foi isso que aconteceu e foi isso que me trouxe aqui. Eu vejo a alegria das pessoas e eu me sinto realizada quando eu simplesmente vejo essa potência da essência emergir. Porque quando a gente tira essas camadas do que nós não somos, a nossa verdadeira essência começa a surgir. Isso é natural, você não precisa fazer esforço. E a vida começa a conversar com você, a te dar as respostas muito claramente. As coisas começam a se alinhar perfeitamente. E óbvio, você vai ter desafios, mas esses desafios não vão ser mais aqueles desafios que te minam, que te escondem, vai ser desafios que te expandem, que faz você crescer. E é esse o convite. Esse é o convite para você me acompanhar aqui neste canal. E se você entendeu que essa mensagem é para você, se você ficou até o final, eu gostaria que você colocasse um comentário aqui embaixo. A partir de hoje, eu transformo a minha vida. Porque a partir de hoje, você deu um sim, você deu uma permissão para a vida te conduzir, para a sua essência te conduzir. Então, fica comigo, um beijo e até o próximo vídeo.